Você a trouxe para ocupar o meu lugar, Otávio? Então assista bem quem vai conduzir a próxima dança. Otávio Brandão acreditava que poderia humilhar a própria esposa diante da elite de São Paulo sem pagar nenhum preço. Ao chegar ao baile com Valentina Prado no braço, ele imaginou que Lara ficaria pequena, silenciosa e derrotada. Mas naquela noite, no salão iluminado dos jardins, um homem mais poderoso do que ele atravessou a multidão e estendeu a mão para a mulher que todos julgavam esquecida. E quando Lara aceitou a dança, Otávio percebeu tarde demais que talvez nunca tivesse conhecido a própria esposa. O salão principal do Hotel Alvorada Jardins brilhava como uma joia fria no coração de São Paulo, com lustres enormes, refletindo sobre taças de champanhe, vestidos de seda, relógios suíços e sorrisos treinados para esconder punhais. Otávio Brandão entrou pela porta central como se fosse dono da noite, usando um smoking impecável e trazendo Valentina Prado presa ao seu braço com uma intimidade calculada demais para ser acidental. Ela usava um vestido dourado que parecia feito para competir com a luz e inclinava a cabeça para ele sempre que um fotógrafo se aproximava. Relaxe, meu amor. Ninguém ousaria defender uma esposa que nem teve coragem de vir ao lado do marido. Ela murmurou enquanto Otávio sorria para um grupo de investidores. Lara sempre foi discreta demais para causar escândalo. Ele respondeu baixo, com uma segurança cruel. Hoje ela vai entender o lugar dela. Valentina apertou o braço dele e perguntou, fingindo doçura. E se ela chorar? Otávio ergueu a taça antes de beber. Melhor. A piedade dos outros vai fazer o trabalho que eu não quero sujar as mãos fazendo. Lara Sampaio Brandão chegou 10 minutos depois, sozinha, sem joias chamativas, sem maquiagem pesada, sem pressa de ser notada. Usava um vestido azul profundo de corte simples elegante, como uma noite sem estrelas, e o cabelo preso de modo que seu rosto parecesse ainda mais sereno do que estava. O segurança na entrada a reconheceu imediatamente e inclinou a cabeça com respeito, mas alguns convidados se entreolharam quando ela atravessou o hall sem o marido. Coitada, sussurrou uma mulher de pérolas perto da mesa de flores. Dizem que ele já nem dorme em casa. Outra respondeu com o sorriso imóvel, mas ela insiste em aparecer como se ainda fosse a senhora Brandão. Lara ouviu cada palavra porque mulheres feridas desenvolvem uma audição que atravessa música, vidro e hipocrisia. Ainda assim, não diminuiu o passo. Apenas tocou de leve a pulseira de prata em seu pulso esquerdo, uma peça discreta demais para aquele ambiente. Com um pequeno símbolo gravado que quase ninguém teria motivo para reconhecer. Quando Otávio a viu por um instante, a boca dele perdeu o sorriso, não porque sentisse culpa, mas porque ela não parecia destruída. Dona Celeste Brandão, mãe de Otávio, foi a primeira a se aproximar, trazendo no rosto aquele tipo de ternura que só existia quando havia testemunhas. Lara, querida, você veio, disse beijando o ar ao lado do rosto da nora. Tão simples o seu vestido. Sempre admirei essa sua coragem de não competir. Valentina apareceu logo atrás, prendendo-se ao braço de Otávio, como se já tivesse herdado o espaço que queria ocupar. Eu disse ao Otávio que você talvez preferisse ficar em casa, Lara. Deve ser cansativo estar em um ambiente onde todos esperam brilho. Lara olhou para ela sem pressa e o silêncio entre as duas ficou mais elegante do que qualquer insulto. Otávio inclinou-se para a esposa e falou, num tom baixo venenoso, não transforme isso em uma cena. A noite é importante para a empresa. Lara então ergueu os olhos para ele e respondeu com calma suficiente para ferir. Você a trouxe para ocupar o meu lugar, Otávio, então assista bem quem vai conduzir a próxima dança. A frase não foi alta, mas alcançou quem precisava ouvir. Celeste piscou. Valentina riu, acreditando ter escutado desespero. Otávio, porém, percebeu algo diferente. Lara não tinha perguntado, ela tinha anunciado. A orquestra iniciou uma melodia suave, e o mestre de cerimônias chamou os anfitriões e convidados de honra para a primeira dança da noite, uma tradição inventada por gente rica para transformar negócios em espetáculo. Otávio já se movia com Valentina certo de que aquele seria o golpe perfeito quando uma pequena alteração no salão mudou o ar. Conversas diminuíram. Um corredor de olhares
se abriu perto da entrada lateral. Caio Veloso, presidente da Veloso Capital. Atravessou o salão com a tranquilidade de quem não precisava disputar espaço, porque o espaço sempre se abria para ele. Era mais jovem do que muitos esperavam, mas carregava uma autoridade silenciosa que fazia diretores endireitarem a postura e herdeiros apagarem sorrisos. Ele cumprimentou 2 banqueiros, ignorou discretamente uma tentativa de aproximação de Valentina e parou diante de Lara. Senhora Sampaio, disse ele, usando o nome que ela havia enterrado no casamento. Prometi que a primeira dança desta noite seria com a pessoa mais importante para a decisão de amanhã. Lara sustentou o olhar dele. E o senhor costuma cumprir promessas, doutor Veloso? Caio estendeu a mão, apenas as que valem o risco. Otávio ficou imóvel. Por um segundo, o som da orquestra pareceu vir de outro andar. Valentina apertou os dedos no braço dele com força suficiente para marcar. Porque ele chamou sua esposa de Sampaio, ela sussurrou já sem o brilho confiante de antes. Não sei, Otávio respondeu, embora soubesse que aquela era justamente a parte que mais o assustava. Lara olhou para a mão de Caio, depois para o marido. Não havia provocação vulgar em seu rosto, não havia desejo de parecer desejada. Havia algo pior para Otávio: dignidade. Ela aceitou a mão de Caio e entrou na pista como se atravessasse uma fronteira invisível. Os convidados se afastaram com curiosidade faminta. Dona Celeste levou a taça aos lábios, mas não bebeu. Um jornalista de economia que até então observava Otávio e Valentina mudou o ângulo do celular. E quando Caio pousou a mão nas costas de Lara, com respeito impecável, sem apropriação, sem pressa, Otávio sentiu pela primeira vez naquela noite que talvez a humilhação não estivesse no lugar onde ele a havia preparado. A dança começou lenta, controlada, quase fria. Lara seguia os passos com precisão e Caio a conduzia sem tentar dominar mais do que a música exigia. Você sabia que ele viria com ela? Caio disse baixo, sem mover os olhos do rosto dela. Lara respondeu com um sorriso pequeno, triste nas bordas. Eu sabia que ele precisava de plateia. Otávio nunca trai em silêncio quando pode transformar a traição em discurso. Caio girou com ela. E o reflexo dos lustres passou pelo rosto dos dois como água clara. Ainda pode sair daqui agora. Amanhã será uma guerra. Lara olhou de relance para Otávio, que continuava parado ao lado de Valentina com o maxilar duro e os olhos acesos de raiva. Eu passei 3 anos saindo de salas antes que alguém percebesse que eu tinha entrado, ela respondeu. Hoje eu fico. Caio não sorriu, mas alguma coisa em seu olhar mudou. Então fique pelo seu nome, não pelo dele. Lara respirou fundo. A frase atingiu um lugar antigo, um lugar que ainda guardava papéis assinados por Otávio sobre ideias que haviam nascido nas madrugadas dela. Enquanto a música avançava, pedaços do passado se acendiam dentro de Lara, não como lembranças suaves, mas como contas que finalmente chegavam à mesa. Ela se lembrou das noites no escritório do penthouse, quando Otávio voltava cansado, jogava o paletó no sofá e dizia: Você entende melhor esse lado humano do negócio? Escreve algo para eu adaptar amanhã. Ela escrevia. Ele apresentava. A família a elogiava por ser uma esposa compreensiva e os jornais o chamavam de visionário. No começo, Lara aceitara aquilo como parceria, depois como sacrifício, no fim como prisão. A Brandão Holding sobrevivera a 2 crises, graças a planos que ela desenhara em silêncio, usando planilhas, conversas com funcionários esquecidos e uma intuição que Otávio chamava de delicadeza feminina quando queria diminuí-la. Agora, vendo Valentina sorrir para os fotógrafos com o mesmo sorriso de quem acreditava ter roubado uma coroa, Lara compreendeu que a dor mais profunda não era ser traída por um marido. Era perceber que havia permitido que ele a convencesse de que amar significava desaparecer. Valentina não suportou esperar. Quando a dança terminou e os aplausos começaram, ela puxou Otávio pelo braço e avançou com um sorriso endurecido até onde Lara e Caio estavam. Que surpresa encantadora, doutor Veloso, disse ela tentando recuperar o tom sedutor. Não sabia que o senhor tinha tanta intimidade com a esposa do Otávio. Caio soltou a mão de Lara devagar como quem encerra uma cerimônia e não um flerte. Intimidade é uma palavra perigosa quando usada por pessoas que confundem proximidade com relevância, senhorita Prado. Alguns convidados fingiram não ouvir, outros ouviram com prazer.
Otávio entrou no meio a voz baixa demais para parecer escândalo, mas áspera demais para parecer educação. Caio, devo imaginar que isso faz parte de alguma estratégia para pressionar a Brandão Holding. Caio o encarou. A pressão começou quando sua empresa apresentou como inovação um plano cuja origem ainda precisa ser esclarecida. Otávio empalideceu só um pouco, mas Lara viu. Ela sempre via as rachaduras que ele escondia atrás da arrogância. Valentina riu rápido demais. Ora, todos sabem que a nova estratégia foi desenvolvida comigo. Eu liderei a parte de reposicionamento emocional do ativo humano. Lara inclinou a cabeça. Ativo humano repetiu com suavidade. Curioso, no rascunho original. Eu usei outra expressão. O ar ao redor pareceu ficar mais fino. Valentina percebeu tarde demais que havia pisado em terreno técnico sem conhecer o mapa. Otávio lançou à esposa um olhar de advertência. Aquele olhar que por anos significou cale-se agora ou pagará depois. Antes, Lara teria obedecido para evitar uma discussão no carro, uma noite de silêncio, uma semana de gelo. Naquela noite, ela apenas segurou a própria clutch com mais firmeza e sustentou o olhar dele. Não faça isso, Otávio murmurou. Lara quase sentiu pena. Quase. Fazer o quê? Falar sobre um trabalho que você dizia ser pequeno demais para levar meu nome, mas importante o bastante para sustentar seus discursos. Dona Celeste aproximou-se, assustada com a possibilidade de a família virar pauta antes. Da sobremesa. Lara, minha filha, este não é o lugar. Lara olhou para a sogra com uma tristeza tranquila. A senhora tem razão. Durante anos nunca era o lugar, nem a sala de jantar, nem o escritório, nem as reuniões. Nem a minha própria casa. Hoje, pelo menos, é um lugar com testemunhas. Caio permaneceu ao lado dela, sem tocar, sem interromper. E isso para Lara teve mais força do que qualquer gesto possessivo. O mestre de cerimônias anunciou que Otávio faria um breve discurso antes do jantar, tentando recolocar a noite nos trilhos. Valentina cochichou algo no ouvido dele, provavelmente uma ordem disfarçada de carinho, e Otávio subiu ao pequeno palco com o sorriso de quem havia passado a vida, acreditando que carisma podia cobrir qualquer fissura. Senhoras e senhores, esta noite celebra confiança, começou ele, e a palavra caiu sobre Lara como um vidro quebrado. A Brandão Holding entra em uma nova fase guiada por visão, coragem e alianças estratégicas. Aplausos educados surgiram. Ele procurou Lara na multidão, talvez esperando vê-la encolhida. Encontrou-a de pé ao lado de Caio, serena, como se o discurso já não tivesse poder sobre ela. Amanhã apresentaremos a Veloso Capital, o projeto que vai reposicionar nossa empresa para os próximos 10 anos, continuou Otávio. Valentina sorriu, recebendo olhares, como se já fosse primeira-dama de um império. Então Caio deu um passo à frente e, sem elevar a voz, fez o suficiente para que a primeira fila ouvisse. Espero que amanhã o senhor também apresente a autora real da visão que acabou de mencionar. O microfone não captou a frase, mas o rosto de Otávio captou tudo. Depois do discurso, Lara foi até a varanda lateral do salão, onde o som da festa chegava abafado e São Paulo brilhava ao longe, imensa e impaciente, cortada por faróis e prédios de vidro. Ela precisava de ar não porque estivesse fraca, mas porque havia passado anos respirando pouco dentro de uma vida decorada demais. Caio a encontrou ali, alguns minutos depois, trazendo 2 taças de água não champanhe. Você foi mais longe do que pretendia, ele disse, entregando-lhe uma delas. Lara bebeu um gole e olhou para a cidade. Não, eu parei antes de dizer tudo. Caio apoiou-se no parapeito, mantendo uma distância cuidadosa. Otávio vai atacar sua reputação antes da reunião. Valentina já começou a plantar a versão de que você e eu temos um caso. Lara soltou uma risada curta, sem alegria. Claro, para eles uma mulher só pode ser vista por um homem poderoso se estiver seduzindo ou sendo usada. Caio não respondeu imediatamente. Depois disse, eu não a vejo assim. Lara virou o rosto para ele. Ainda não sei como o senhor me vê. A sinceridade dela não era uma acusação, mas tinha peso. Caio aceitou o golpe em silêncio, como alguém acostumado a esconder feridas sob ternos caros. Antes que Caio pudesse responder, Otávio apareceu na porta da varanda, sozinho, sem Valentina. E esse detalhe
tornou sua raiva ainda mais perigosa. Lara, vamos embora, ordenou como se ainda possuísse o direito de definir o fim da noite dela. Ela não se moveu. Eu vou quando quiser. Otávio olhou para Caio e depois para a esposa, deixando que o ciúme mascarasse o medo. Você acha que ele vai transformar você em alguém só porque dançou com você diante de meia dúzia de acionistas? Lara apertou a taça entre os dedos. Não. Eu já era alguém antes de você me convencer do contrário. Otávio deu um passo à frente. Cuidado com o que está fazendo. Amanhã, se você tentar me envergonhar, eu conto ao mundo que você se aproximou da Veloso Capital para se vingar de mim. Caio se endireitou, mas Lara ergueu levemente a mão, impedindo que ele interviesse. Aquele era o momento dela. Conte, disse ela. Mas conte também quem escreveu suas 3 últimas apresentações. Quem revisou seu plano de recuperação quando o banco ameaçou cortar crédito e quem ficou acordada enquanto você brindava com pessoas que nem sabiam pronunciar o nome dos funcionários que seriam demitidos. Otávio ficou pálido de verdade. Não era o rosto de um homem arrependido, era o rosto de um homem calculando danos. Você não tem provas suficientes, ele disse baixo, e ao dizer isso, entregou mais do que pretendia. Lara sorriu não por vitória, mas por confirmação. Eu nunca disse que tinha provas, Otávio. O silêncio que veio depois foi a primeira confissão dele naquela noite. Caio observou a troca com olhos estreitos, entendendo que Lara não estava improvisando. Ela estava testando. Otávio percebeu também e tentou recuperar o controle com crueldade. Você sempre foi boa em anotar coisas, Lara, mas anotações não fazem de uma esposa uma executiva. Ela sentiu a frase bater porque ele conhecia os lugares onde doía. Ainda assim, dessa vez a dor não a empurrou para baixo, empurrou para frente, e um sobrenome não faz de um homem um líder. Otávio virou o rosto ferido no orgulho mais do que na consciência. Do salão, Valentina chamou seu nome com um sorriso tenso. Cercada de convidados curiosos, ele respirou fundo, ajeitou o smoking e disse, antes de sair, amanhã você vai se arrepender de ter escolhido essa guerra. Lara respondeu sem levantar a voz, não, Otávio, amanhã você vai descobrir que ela começou muito antes de hoje. Quando ele voltou para o salão, Lara permaneceu na varanda, por alguns segundos, ouvindo o próprio coração desacelerar. Caio colocou a taça vazia sobre uma mesa lateral. Você o fez admitir que sabia da autoria. Lara fechou os olhos brevemente. Ele admitiu que acredita que eu não posso provar. Caio a observou com uma atenção quase desconfortável. E pode. Ela abriu a clutch, retirou um pequeno cartão preto e o entregou a ele. Não era um documento espetacular nem uma arma teatral. Era apenas o cartão de um guarda-volumes privado com uma data escrita à mão no verso. Durante anos, eu achei que guardar cópias era desconfiança demais para um casamento. Depois, entendi que memória também precisa de abrigo. Caio segurou o cartão como se ele pesasse mais do que papel. Por que me entregar isso? Agora Lara olhou para dentro do salão, onde Otávio sorria ao lado de Valentina, já trabalhando para reconstruir a própria versão. Porque amanhã eu não quero ser salva por ninguém. Quero apenas que quando eu falar ninguém tenha poder para desligar o microfone. Pela primeira vez naquela noite, Caio sorriu quase imperceptivelmente. Então amanhã, senhora Sampaio, o microfone será seu. Lara voltou ao salão sem pressa. As conversas continuavam. Os garçons serviam jantar. Valentina ria alto demais. Dona Celeste fingia tranquilidade e Otávio evitava olhar diretamente para a esposa. Mas algo havia mudado de lugar como um quadro torto que ninguém conseguia ignorar depois de perceber. Ao passar perto da mesa principal, Lara ouviu uma socialite murmurar. Eu não sabia que ela conhecia Caio Veloso. Outra respondeu. Talvez ninguém soubesse nada sobre ela. Lara não se virou. Mas aquelas palavras ficaram dentro dela como uma pequena luz. Talvez ninguém soubesse mesmo. Talvez nem ela tivesse sabido por completo, ocupada demais, tentando caber no tamanho que Otávio permitia. A orquestra recomeçou uma música mais viva, e Caio permaneceu alguns passos atrás, não como dono, não como salvador, mas como testemunha. Do outro lado do salão, Otávio segurava a taça com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Ele queria ter entrado naquela festa para apresentar Valentina como futuro.
Mas diante de todos, havia acabado de ver o passado que desprezou se levantar, aceitar uma dança e anunciar sem gritar que no dia seguinte cobraria cada nome apagado. A porta do penthouse se fechou atrás de Lara com um som baixo, mas definitivo, como se o apartamento inteiro tivesse prendido a respiração junto com ela. São Paulo se estendia além das paredes de vidro, cheia de luzes buzinas distantes e prédios que pareciam vigiar vidas alheias sem jamais se comover. Otávio entrou logo depois, arrancando a gravata com raiva contida, enquanto Lara deixava a clutch sobre a mesa de mármore e tirava os brincos sem pressa. Ele esperava lágrimas, acusações, talvez uma súplica. Recebeu silêncio. Você achou bonito me expor daquele jeito? Diante da Veloso Capital, ele perguntou, jogando o paletó sobre o sofá. Lara abriu a gaveta do aparador e pegou um pequeno molho de chaves. Engraçado, eu passei a noite inteira vendo você me expor, mas só agora a palavra ficou feia. Otávio riu sem humor. Não se faça de vítima. Você dançou com Caio Veloso na frente de todos. Lara fechou a gaveta com cuidado, e você entrou com Valentina no braço. A diferença é que eu não precisei mentir sobre o que estava fazendo. O rosto dele endureceu não pelo adultério apontado, mas pela naturalidade com que Lara se recusava a baixar os olhos. Durante anos ela havia discutido pouco cedido, muito engolido, frases pela paz da casa e confundido silêncio com maturidade. Otávio se acostumara a isso como quem se acostuma ao funcionamento de um elevador privativo, apertava o botão certo e a porta se abria. Naquela noite a porta não abriu. Você não entende o tamanho do que fez, ele disse, parando perto das fotos de casamento alinhadas em molduras prateadas. Caio pode destruir a negociação se acreditar nessa sua fantasia de autoria. Brandão Holding não é brincadeira de esposa entediada. Lara olhou para a mulher de vestido branco na fotografia, aquela que sorria acreditando estar entrando em uma parceria. Não chame de fantasia uma coisa que sustentou seus discursos por 3 anos. Otávio bateu a mão na mesa. Você revisava textos, Lara. Revisava. Não transforme carinho conjugal em carreira. Ela respirou fundo e a dor veio limpa, sem desespero. Então vai ser simples. A partir de hoje você não precisa mais do meu carinho conjugal. Ele a encarou desconfiado, como se a frase escondesse uma armadilha que ainda não conseguia ler. Lara Pai passou por ele e entrou no antigo escritório do casal, decorado com certificados dele, fotos dele com políticos, capas de revista, com o rosto dele e nenhuma prova de que ela existira ali. Abriu o armário inferior, retirou uma caixa de couro marrom e puxou de uma prateleira um laptop antigo de tampa riscada. O que é isso? Ele perguntou. Minhas coisas. Suas coisas ficam no closet. Lara ergueu o laptop. Não estas. Otávio avançou um passo, mas parou ao perceber que ela não recuou. Você não vai levar documentos da empresa. Lara soltou uma risada baixa. Aprendi com você a diferença entre documentos da empresa e ideias roubadas antes de virarem documentos da empresa. O celular dele vibrou iluminando o nome de Valentina. Lara ouviu a voz fina atravessar. O viva voz. Não deixe ela sair com nada. Otávio desligou rápido demais. Lara fechou a caixa. Ela está assustada. Ela está sendo sensata. Não. Sensatez teria sido não usar uma frase do meu caderno na boca dela. A palavra ficou entre eles como um documento assinado. Otávio tentou recuperar o controle pelo caminho que conhecia melhor, transformando a culpa em acusação. Você quer separação porque Caio Veloso olhou para você 2 vezes. Lara parou no corredor e virou devagar. Eu quero separação porque meu marido levou a amante para uma festa onde eu ainda era legalmente sua esposa. Quero separação porque sua mãe me chamou de simples diante de mulheres que medem dignidade pelo preço de um colar. Quero separação porque você tem mais medo de perder um investimento do que de perder uma pessoa. E quero separação porque por muito tempo eu também me perdi. Otávio piscou desarmado por aquela última frase, mas a humanidade nele não durou. Você não vai conseguir viver fora daqui com a elegância que aprendeu comigo. Lara abriu a porta do quarto de hóspedes, onde já havia deixado uma mala pequena escondida desde a tarde. A elegância eu trouxe de casa. O medo, sim, eu aprendi aqui. Antes de sair, deixou sobre o aparador a aliança de casamento apenas colocada ali,
como uma chave que já não abria nada. Na manhã seguinte, a cidade acordou úmida e cinza com a Avenida Paulista presa em buzinas. Lara passou a noite em um flat discreto perto da Bela Sintra, dormindo pouco, mas sem pedir licença, ao próprio travesseiro. Às 7h30, seu nome já circulava em 2 colunas digitais de fofoca empresarial. A matéria não dizia claramente que ela traíra Otávio, porque covardias bem pagas usam palavras com luvas proximidade, inesperada, dança íntima, crise conjugal, possível influência emocional sobre a Veloso Capital. Valentina sabia plantar veneno sem deixar digitais evidentes. Lara leu tudo tomando café preto com o laptop antigo aberto diante dela e a caixa de couro ao lado. Uma mensagem de número desconhecido apareceu no celular. Dona Lara, sou Renato, antigo assistente da Brandão. Vi as notícias. Se precisar, ainda tenho alguns e-mails de 2021. Ela ficou imóvel por um segundo. Renato, o rapaz que Otávio demitira depois de uma crise interna. Lara digitou apenas: guarde tudo. Não envie nada ainda. A guerra tinha começado, mas ela não entregaria suas armas antes de entender o campo. Às 9h, Lara entrou no prédio da Veloso Capital na Faria Lima, sem vestido de gala, sem aliança, sem a maquiagem luminosa da noite anterior. Usava calça de alfaiataria clara, camisa azul e a mesma pulseira de prata. O saguão era todo vidro concreto polido e silêncio caro. Caio a esperava no último andar dentro de uma sala de reunião, onde 3 pessoas já estavam sentadas. A advogada Helena Duarte, um analista financeiro e uma diretora de risco que não sorria por educação. Sobre a mesa havia café servido em xícaras, pequenas garrafas de água e uma pasta preta. Caio levantou-se quando ela entrou. Bom dia, senhora Sampaio. Lara percebeu que ele repetia o nome não para provocá-la, mas para devolvê-lo ao ar. Bom dia, doutor Veloso. Ele indicou a cadeira. Antes de qualquer decisão, preciso que entenda uma coisa. Aqui sua dor não basta como prova. Lara sentou-se sem se ofender. Ainda bem. Eu não vim oferecer dor. Vim oferecer origem. Helena abriu a pasta e empurrou alguns documentos para o centro da mesa. O contrato preliminar com a Brandão Holding tem uma cláusula de integridade intelectual. Se o plano apresentado amanhã tiver origem disputada a Veloso Capital, pode suspender a rodada ou condicionar o investimento à troca de governança. O analista completou. Isso não significa que acreditamos automaticamente na senhora. Significa que precisamos testar consistência. Caio cruzou os braços. Quero que reconstrua, sem consultar arquivos, os 3 pilares do plano que Otávio apresentará amanhã. Lara olhou para a tela apagada à sua frente. Durante anos, homens internos caros haviam falado sobre seu trabalho enquanto ela servia café em reuniões de família. Agora, enfim, pediam que ela falasse. O primeiro pilar não é corte de custos, como Otávio costuma dizer. É redistribuição de margem por unidade improdutiva. O segundo é recuperar confiança com fornecedores médios, não apenas bancos. O terceiro é retenção de equipes operacionais, porque demitir em massa pareceria eficiente no trimestre e destruiria a empresa em 18 meses. A diretora de risco parou de digitar. Caio ficou imóvel, mas os olhos dele mudaram. Durante quase 2 horas, Lara respondeu perguntas sem levantar a voz. Corrigiu uma projeção de fluxo de caixa feita pela equipe dele e lembrou fornecedores do interior que confiavam nela, não no sobrenome Brandão. Quando o analista perguntou como ela sabia detalhes de conversas não registradas, Lara apoiou as mãos sobre a mesa e disse: "Porque eu liguei para eles quando Otávio achou humilhante pedir prazo. Ele queria que parecesse estratégia. Eu sabia que era sobrevivência. O silêncio que veio depois não era desconfiança. Era reconhecimento." Caio então fez a pergunta mais difícil. Por que deixou seu nome desaparecer? Lara sentiu o golpe atravessar a camisa elegante e tocar a mulher cansada por baixo. Porque eu confundi amor com lealdade unilateral. Porque achei que um dia ele diria em público o que me dizia quando precisava de mim às 2 da manhã. E porque, quando percebi que isso não aconteceria, já tinha vergonha de admitir que ajudei a construir a gaiola. Caio não desviou os olhos, e naquela firmeza havia algo diferente do julgamento frio que Lara esperava. "A senhora tem cópias dos rascunhos?" perguntou Helena mais suave.
Lara abriu a caixa de couro. De dentro retirou cadernos com abas coloridas, impressões anotadas e um pendrive preso a uma fita azul. Tenho parte. Algumas coisas ficaram em servidores da Brandão. A diretora de risco inclinou-se. Servidores que podem ser alterados. Já foram, provavelmente. Lara deslizou um dos cadernos até Caio. Mas há algo que Otávio não sabe. Em 2021 enviei uma versão impressa para a gráfica de um café empresarial onde costumava trabalhar. O dono guardava comprovantes digitais por cliente. E Renato recebeu de mim uma cópia por e-mail antes de Otávio apresentar o plano ao conselho. Caio folheou o caderno. Em uma página uma frase estava sublinhada. Pessoas não são despesa, são memória operacional. Era a mesma ideia que Valentina havia transformado, de modo torto em ativo humano. No fim da tarde, Lara recebeu de Caio uma mensagem curta pedindo que subisse novamente ao escritório antes de ir embora. Ela o encontrou sozinho diante da janela que refletia a Faria Lima tingida de laranja pelo entardecer. Sobre a mesa havia uma impressão da matéria plantada por Valentina. Isso vai piorar até amanhã, ele disse. Lara pegou a folha, leu o próprio nome cercado de insinuações e a devolveu. Eu sei, posso emitir uma nota negando qualquer envolvimento pessoal. Ela balançou a cabeça. Não, se o senhor me defender assim agora, eles dirão que eu precisei da sua proteção. Amanhã deixe que me ataquem pelo que inventaram. Depois eu respondo pelo que fiz. Caio pareceu contrariado e essa contrariedade revelava o quanto ele estava menos distante do que pretendia. Você está escolhendo um caminho mais difícil. Lara olhou para a cidade. Eu escolhi caminhos fáceis por tempo demais. Todos levavam de volta ao mesmo lugar. Caio ficou em silêncio. Depois abriu uma gaveta e entregou a ela um crachá provisório. Nele estava escrito Lara Sampaio, consultora estratégica. Ela segurou o cartão como quem toca o próprio nome depois de anos de ausência. Quando Lara deixou o prédio à noite, já havia caído sobre São Paulo, e a Faria Lima brilhava em linhas de vidro, faróis e ambição. O celular vibrou. Era Otávio. Desta vez, ela atendeu. Do outro lado, a voz dele veio baixa, mas não menos perigosa. Você passou o dia inteiro com Caio. Lara olhou para o reflexo dela mesma na fachada espelhada do prédio. Passei o dia inteiro trabalhando. Ele soltou uma risada amarga. Chame como quiser. Amanhã, quando tudo isso explodir. Não espere que eu tenha piedade. Lara fechou os olhos por um instante, não de medo, mas de despedida. Eu esperei piedade quando ainda achava que você tinha amor. Agora espero apenas consequência. Otávio ficou mudo, talvez porque nenhum sobrenome da família tivesse lhe ensinado a responder a uma mulher que já não negociava a própria dignidade. Lara desligou antes que ele encontrasse uma nova crueldade. O carro chegou e, enquanto se afastava pela avenida iluminada, ela colocou o crachá dentro da bolsa ao lado do pendrive e da aliança que não estava mais em seu dedo. Amanhã não levaria um casamento para a mesa, levaria um nome. Na manhã da apresentação preliminar, Otávio acordou antes do sol, não porque tivesse dormido bem, mas porque o medo o havia mantido de olhos abertos desde a madrugada. O penthouse parecia grande demais sem Lara, e aquela ausência o irritava mais do que qualquer discussão. Sobre a mesa da sala, Valentina espalhara recortes impressos das colunas digitais, capturas de tela de comentários maldosos e uma lista de jornalistas dispostos a transformar insinuação em manchete elegante. Ela caminhava descalça pelo mármore, usando uma camisa dele como se já fosse dona da casa, mas sua voz não tinha o tom doce da festa. Você precisa parar de agir como se ela ainda fosse sua esposa magoada. Lara está dentro da Veloso Capital, Otávio. Isso não é ciúme, é ameaça. Ele serviu café sem responder. Valentina se aproximou e tirou a xícara da mão dele e continuou. A única forma de sobreviver é transformar essa história antes que ela fale. Se todos acreditarem que ela está usando Caio para se vingar, qualquer documento que ela apresentar vai parecer chantagem emocional. Otávio olhou para a aliança de Lara esquecida no aparador e sentiu um aperto que se recusou a chamar de culpa. Ela não teria coragem de destruir a empresa. Valentina sorriu fria. Não dê a ela o luxo de parecer corajosa. Faça-a parecer instável. Enquanto isso, Lara estava sentada em uma mesa pequena do Café Aurora,
uma cafeteria discreta perto da Faria Lima, onde executivos apressados bebiam expresso sem tirar os olhos do celular. O dono, Sr. Amadeu, reconhecera-a assim que ela entrou, embora não a visse havia quase 2 anos. Dona Lara Sampaio, ele disse com a surpresa respeitosa de quem se lembra de gente que sempre pagava a conta e agradecia pelo nome. A senhora sumiu. Lara sorriu sem alegria. Eu também acho. Ele a levou para uma sala nos fundos, onde guardava recibos antigos, notas fiscais digitalizadas e pedidos de impressão feitos por clientes corporativos. Ali, longe das mesas de vidro, ela viu na tela do computador uma lista de arquivos enviados por ela em 2021, com horários comprovantes e nomes. O coração de Lara bateu forte, não por triunfo, mas por alívio. Até que Amadeu franziu a testa. Estranho. A pasta principal foi acessada ontem à noite. Lara sentiu o corpo esfriar. Por quem? Ele hesitou. Não sei. O login é administrativo, mas eu não autorizei. Antes que ela pudesse responder, seu celular vibrou. Era Renato, Dona Lara. Apagaram meus e-mails antigos da Brandão. Tenho medo de terem rastreado meu acesso. A notícia chegou a Veloso Capital antes de Lara. Quando ela entrou na sala de crise, Caio, Helena e a diretora de risco já aguardavam diante de uma tela com relatórios de segurança. O ambiente estava diferente do dia anterior, menos acolhedor, mais cortante. Caio não se levantou imediatamente e Lara percebeu isso como quem percebe uma cadeira retirada no momento de sentar. Acesso externo ao arquivo do café, e-mails antigos apagados na Brandão, colunas insinuando relação pessoal entre nós. Ele disse sem elevar a voz. Tudo em menos de 24 horas. Lara colocou a bolsa sobre a mesa. Isso deveria provar que alguém está tentando impedir a verificação. A diretora de risco cruzou os braços. Ou provar que a senhora entrou em uma disputa conjugal usando uma estrutura empresarial e agora todos estão apagando rastros por medo. Lara sentiu o sangue subir ao rosto, mas não explodiu. Aprendera que mulheres que gritam são rapidamente transformadas em argumento contra si mesmas. Eu trouxe recibos de impressão e parte dos arquivos recuperados. Caio finalmente levantou os olhos. Parte não basta, Lara. Se formos para a mesa amanhã, sem uma cadeia limpa de evidências, Otávio vai nos acusar de conflito de interesse, e ele terá plateia. O modo como ele disse seu nome sem senhora, sem Sampaio, tocou Lara de maneira inesperada. Não era intimidade, era cansaço, talvez dúvida. Ela abriu a bolsa e retirou o pendrive e os recibos do café e cópias de páginas do caderno. Então me diga o que basta. Caio ficou em silêncio. Tempo demais. Helena, mais humana, respondeu. Precisamos de algo que ligue os rascunhos à data anterior à apresentação de Otávio ao conselho. Um e-mail íntegro, um backup externo, uma testemunha com credibilidade, qualquer coisa que eles não possam chamar de invenção posterior. Lara pensou em Renato, no medo dele, na demissão humilhante, na esposa grávida que ele mencionara anos atrás, quando pediu para sair mais cedo. Renato tem e-mails, mas o acesso foi apagado. Caio inclinou-se. Ele pode testemunhar. Lara fechou os dedos sobre a alça da bolsa. Não sei se devo pedir. A diretora de risco ergueu uma sobrancelha. A senhora quer recuperar seu nome sem envolver ninguém. Lara respondeu antes de pensar. Eu perdi meu nome porque muita gente foi usada por homens poderosos. Não quero recuperar o meu jogando outra pessoa na frente deles. Pela primeira vez naquela manhã, Caio desviou o olhar como se aquela resposta tivesse atingido uma parte dele que não estava na pauta. Na Brandão Holding, Valentina ensaiava a apresentação diante de Otávio, 2 diretores, e Dona Celeste, que assistia tudo com as mãos entrelaçadas no colo e o rosto de uma mulher que preferia uma mentira arrumada a uma verdade escandalosa. Na tela apareciam gráficos limpos, frases fortes e uma versão elegante do plano que Lara havia escrito em noites de exaustão. Valentina falava com segurança, mas tropeçava no sentido das palavras. A gente reposiciona o capital humano como ativo emocional de baixa rotatividade, disse, apontando para uma curva. Um dos diretores tossiu confuso. Otávio fechou os olhos por um segundo. Não use baixa rotatividade aí. Fale retenção operacional. Valentina apertou o controle remoto. É a mesma coisa. Não, não é.
A irritação dele escapou antes que pudesse controlar. Dona Celeste percebeu e se inclinou. Essa parte não era da Lara. O silêncio caiu pesado. Valentina virou-se devagar. Com todo respeito, Dona Celeste, Lara anotava coisas. Mulheres silenciosas costumam parecer profundas porque ninguém testa o conteúdo. Otávio ouviu a frase e, pela primeira vez, não sentiu alívio. Sentiu um desconforto quase físico, porque a crueldade de Valentina parecia uma versão pública do que ele mesmo repetira em casa. À tarde, as colunas digitais pioraram. Uma delas publicou que Lara Sampaio teria sido vista em clima de cumplicidade profissional intensa com Caio Veloso. Expressão: covarde o bastante para não afirmar nada e suja o bastante para sugerir tudo. Outra citava fontes próximas a Brandão Holding, dizendo que Otávio estava devastado pela traição estratégica da esposa. Lara leu no celular dentro do banheiro da Veloso Capital, apoiada na pia de mármore. Enquanto duas funcionárias entravam conversando e se calavam ao reconhecê-la pelo reflexo, uma delas fingiu arrumar o cabelo e saiu rápido. A outra, mais jovem, hesitou antes de dizer: "Desculpa, eu não acredito nessas matérias." Lara olhou para ela. "Você nem me conhece." A moça engoliu seco. "Não, mas conheço esse tipo de texto. Quando querem destruir uma mulher, sempre começam sugerindo que ela dormiu com alguém." A frase simples e sem solenidade quase quebrou Lara. Não porque fosse nova, mas porque vinha de alguém sem interesse aparente. Ela agradeceu com um aceno e ficou sozinha diante do espelho, encarando o próprio rosto. Por um instante viu a esposa de antes treinada para respirar fundo e esperar que tudo passasse. Então lavou as mãos, secou os dedos e voltou para a sala. Caio a encontrou no corredor antes que ela entrasse na reunião final. "Acabei de falar com o jurídico. Otávio pediu formalmente que você seja afastada da diligência por conflito de interesse." Lara esperava o golpe, mas ainda assim doeu. "E você, Caio?" Apertou a pasta que segurava. "Eu preciso considerar." A resposta foi correta, por isso mesmo feriu mais. Lara riu baixo, sem humor. "Ontem você disse que o microfone seria meu. Eu disse que ninguém teria poder para desligá-lo. Não disse que eu poderia ignorar governança." Ela deu um passo para trás. "Então é isso. Eles insinuam que eu sou amante de um homem poderoso e, para provar que não sou preciso desaparecer da mesa." Caio fechou os olhos por um instante e, quando abriu, havia uma fadiga antiga ali. "Há 7 anos confiei em uma pessoa que misturou afeto e negócio para manipular uma decisão minha. Perdi uma empresa, 40 empregos e a reputação de um sócio que não merecia cair comigo. Desde então, se existe risco de vínculo pessoal, eu corto antes que vire incêndio." Lara ficou em silêncio. Agora ela entendia a frieza dele, mas entender não impedia a dor. "Eu não sou o seu passado, Caio." Ele respondeu baixo. "Eu sei. O problema é que amanhã todos vão tentar provar que é." A reunião com a equipe foi curta e brutal. Helena apresentou 3 caminhos: suspender totalmente a análise, manter Lara apenas como fonte externa ou levá-la à apresentação com evidências adicionais e risco alto. A diretora de risco recomendou a segunda opção. O analista, visivelmente dividido, disse que a consistência técnica de Lara era superior a qualquer material apresentado pela Brandão, mas consistência não substituía validação. Caio ouviu todos sem demonstrar preferência. Lara percebeu que naquele momento não bastava ser brilhante, precisava ser incontestável, e nenhuma mulher apagada por anos se torna incontestável em uma tarde apenas porque finalmente decidiu falar. "Eu aceito sair da mesa se isso proteger a integridade do processo", disse ela. E Caio virou o rosto imediatamente. Lara continuou: "Mas não aceito que minha saída seja lida como confissão. Vocês podem me retirar da cadeira, não da autoria." Helena perguntou: "O que propõe?" Lara respirou fundo. "Uma apresentação técnica sem meu nome no início. Deixem Valentina explicar o plano. Deixem Otávio sustentá-lo. Façam perguntas que só a autora saberia responder. Se eu entrar, entro depois. Não para me defender, para corrigir." A proposta era arriscada e elegante, exatamente por isso perigosa. Caio observou Lara como se estivesse vendo surgir diante dele, não a mulher humilhada do baile,
mas a estrategista que talvez tivesse mantido uma holding viva enquanto todos a chamavam de discreta. Eles podem se preparar, disse ele. Lara balançou a cabeça. Valentina pode decorar frases, não pode inventar memória. Otávio pode repetir números, não pode explicar escolhas que sempre desprezou. A diretora de risco. Apesar de desconfiada, fez uma anotação. Helena inclinou-se interessada, e Renato Lara apertou os lábios. Eu vou falar com ele hoje. Se ele aceitar ajudar, será por decisão dele, não por pressão minha. Caio assentiu devagar. Você entende que se ele não aparecer, talvez não haja volta? Lara sustentou o olhar dele. Eu vivi anos sem volta dentro do meu próprio casamento. Isso não me assusta tanto quanto deveria. A frase não era bravata. Era exaustão transformada em método. E Caio, que sempre desconfiara de emoções, porque elas bagunçavam contratos, sentiu uma admiração incômoda por aquela mulher que não usava a dor como desculpa, mas como mapa. Renato aceitou encontrá-la, no estacionamento de um supermercado em Pinheiros, longe dos prédios de vidro e das câmeras conhecidas. Ele parecia mais magro do que Lara lembrava, com barba por fazer e uma mochila apertada contra o peito. Dona Lara, eu não posso perder meu emprego novo, disse antes mesmo de cumprimentar. Lá direito. Minha filha tem 4 meses. Lara sentiu uma culpa antiga atravessar o peito. Eu não vim pedir que você se sacrifique. Ele riu de nervoso. Mas é isso que acontece quando gente como o Dr. Otávio decide que alguém atrapalha. Lara abriu a bolsa e mostrou apenas uma cópia de recibo. Preciso saber se aqueles e-mails existiam. Se você disser que não quer se envolver, eu vou respeitar. Renato olhou para o papel, depois para ela. Existiam, e eu não guardei por vingança. Guardei porque quando ele apresentou aquele plano ao conselho, eu vi a senhora do lado de fora da sala, esperando como se fosse visita. Aquilo me deu vergonha. Ele abriu a mochila e tirou um HD pequeno. Fiz backup antes de sair. Não sei se ainda abre. Lara segurou o dispositivo com as 2 mãos. Por que não me contou antes? Renato olhou para o chão, porque a senhora também fingia que estava tudo bem. A frase foi mais dura do que qualquer insulto de Valentina, porque carregava a verdade. Lara voltou para o flat com o HD na bolsa e a consciência pesada no peito. Durante anos, sua tentativa de preservar o casamento não havia custado apenas a ela. Custara a verdade de pessoas que viram e se calaram porque ela mesma sorria, como se nada houvesse sido roubado. No quarto silencioso, conectou o dispositivo ao laptop antigo. A tela demorou a reconhecer os arquivos. E cada segundo pareceu abrir uma ferida. Quando as pastas surgiram, Lara levou a mão à boca. Havia e-mails, versões com data, comentários dela, respostas de Renato, anexos enviados antes das apresentações de Otávio. Havia também uma mensagem que ela não lembrava de ter visto enviada por Otávio a um diretor depois da primeira reunião. Use o material dela, mas limpe marcas pessoais. Lara não precisa aparecer nisso. Ela leu a frase uma vez. Depois outra. A dor veio sem lágrimas, seca, adulta. Quase silenciosa. Não era mais suspeita, era sentença. O homem que ela amou não havia apenas se esquecido de dar crédito. Ele tinha escolhido apagá-la. Quando Caio chegou ao flat quase 1 hora depois, chamado por uma mensagem curta dela, encontrou Lara sentada à mesa, pálida, mas firme. Helena veio junto trazendo um notebook seguro e um olhar preocupado. Lara não cumprimentou com formalidade. Apenas virou a tela em direção a eles. Caio leu os e-mails sem dizer nada. A cada linha sua expressão se fechava mais, não de dúvida, mas de raiva contida. Helena soltou um suspiro baixo ao ver a mensagem de Otávio. Isso muda tudo, disse. Lara balançou a cabeça. Muda a prova. Não muda o que eu permiti que acontecesse antes. Caio a olhou e havia algo nele quebrando a própria rigidez. Você não permitiu ser roubada, Lara. Você confiou em alguém que usou essa confiança como ferramenta. Ela queria acreditar. Ainda não conseguia por completo. Amanhã ele vai dizer que eu era esposa, que tudo que eu fiz pertencia ao casamento. Helena respondeu com firmeza. Então amanhã ele vai aprender que casamento não é cessão automática de autoria. Caio fechou o laptop devagar e Valentina Lara olhou para a janela onde São Paulo brilhava como um tribunal sem juiz. Deixe que ela fale primeiro.
Quero ouvir até onde uma mentira consegue dançar antes de cair. Naquela mesma noite, no penthouse, Valentina brindava com Otávio como se a vitória já estivesse servida. Ela havia preparado frases emocionais sobre inovação, pertencimento e coragem empresarial. Otávio, porém, não conseguia tirar da cabeça a forma como Lara dissera que a guerra começara antes da festa. Dona Celeste ligou tarde preocupada. Meu filho, resolva isso sem escândalo. Dinheiro se recupera, nome não. Ele respondeu com impaciência. A senhora acha que eu não sei, mas... Quando desligou, ficou olhando para as luzes da cidade com a taça intacta na mão. Pela primeira vez, lembrou de Lara dormindo no sofá do escritório, cercada de papéis, enquanto ele ensaiava discursos diante do espelho. Lembrou da mão dela corrigindo uma frase sua. Lembrou de ter dito, depois eu menciono você. Nunca mencionou. Valentina apareceu atrás dele e passou os braços por sua cintura. Amanhã, quando ela for afastada, tudo volta ao normal. Otávio não respondeu. Porque, em algum lugar que ele ainda não tinha coragem de visitar, começava a entender que o normal era justamente o crime mais antigo daquela casa. A sala de apresentações da Veloso Capital ficava no 42º andar, cercada por vidro de todos os lados, como se São Paulo inteira tivesse sido convocada para assistir sem poder interferir. A Faria Lima brilhava lá embaixo com seus carros pretos, fachadas espelhadas e pressa milionária, enquanto dentro da sala cada cadeira parecia posicionada para um julgamento elegante. Otávio chegou 15 minutos antes do horário, trazendo Valentina ao lado como quem exibe uma vitória antecipada. Ela usava um tailleur branco, cabelo preso, sorriso treinado e uma pasta de couro dourado sobre o braço, pronta para interpretar a mulher estratégica que havia inventado a si mesma sobre páginas alheias. Caio recebeu os dois com educação impecável, acompanhado de Helena, da diretora de risco, e de 2 conselheiros externos. Otávio olhou ao redor, procurando Lara com a ansiedade disfarçada de desprezo. Vejo que decidiram preservar a seriedade da reunião, disse ele. Caio apenas indicou os lugares. Decidimos ouvir a apresentação como foi proposta pela Brandão Holding. Valentina sorriu satisfeita. Não percebeu que às vezes a armadilha mais perigosa é justamente o silêncio de quem deixa o outro falar. Lara não estava na sala quando as luzes diminuíram e o primeiro slide apareceu na tela. Estava em uma sala menor, separada por uma parede de vidro opaco, com Renato sentado ao seu lado, os dedos entrelaçados com tanta força que os nós estavam vermelhos. Ele havia aceitado comparecer, mas não queria entrar antes da hora. Lara não o pressionou. Sobre a mesa, o HD, os recibos do Café Aurora, cópias dos e-mails e os cadernos antigos estavam organizados em ordem de data. Helena havia validado o material durante a madrugada, e ainda assim, Lara sentia o estômago fechado não por medo de perder, mas pela estranha violência de provar que a própria vida foi real. Renato olhou para ela e disse, baixo, se eu entrar, Dr. Otávio vai tentar me destruir. Lara respondeu sem desviar os olhos da tela que transmitia a apresentação. Eu sei. Por isso você só entra se quiser. Ele engoliu seco. E se eu não entrar? Lara tocou de leve a pulseira de prata. Então eu ainda entro. O meu nome não pode depender da coragem de outra pessoa, mas eu vou agradecer se a sua coragem caminhar comigo. Valentina começou bem porque mentiras decoradas costumam sobreviver aos primeiros minutos. Falou de transformação, visão humana, reposicionamento de marca e governança emocional, com frases bonitas o suficiente para impressionar quem não conhecia a carne do problema. Otávio estava sentado à mesa, observando os conselheiros tentando medir reações. Quando Valentina mencionou a crise de fornecedores de 2021, Caio inclinou-se para a frente e perguntou com tranquilidade, Senhorita Prado, por que o plano prioriza fornecedores médios do interior em vez de renegociar primeiro com os bancos maiores, como seria esperado em uma recuperação tradicional? Valentina piscou apenas uma vez, porque os fornecedores médios representavam um ativo humano relevante para a percepção institucional. A diretora de risco ergueu os olhos. Não perguntei sobre percepção, perguntei sobre prioridade financeira. Otávio se mexeu na cadeira. Valentina sorriu de novo, agora mais rígida.
A prioridade era preservar relações sensíveis. Caio não a salvou do próprio vazio. Relações sensíveis com quem especificamente? O silêncio que veio depois foi pequeno, mas suficiente para mostrar a primeira rachadura. Otávio interveio antes que a rachadura virasse queda. Caio, essa parte foi decidida por mim em contato direto com a operação. Valentina conduziu a tradução estratégica para o mercado. Helena anotou algo sem olhar para ele. Então o senhor pode responder. Por que a metalúrgica São Vicente deveria receber prazo estendido antes da renegociação bancária? Otávio franziu a testa. A pergunta era técnica demais para improviso e específica demais para escapar, porque era um fornecedor relevante. Caio esperou. Relevante em que? Otávio tomou água. Na cadeia produtiva. Helena então abriu uma pasta. Segundo o material apresentado pela própria Brandão, ela respondia por menos de 4% do volume. Valentina entrou ansiosa, mas tinha valor simbólico. A diretora de risco se inclinou finalmente interessada. Valor simbólico não sustenta fluxo operacional. Na sala menor, Lara fechou os olhos por um segundo. Ela lembrava a resposta. São Vicente era pequena em volume, mas fornecia uma peça que, se atrasasse, parava 2 linhas inteiras no centro logístico de Campinas. Otávio nunca lembrara disso, porque no dia em que ela explicou, ele estava escolhendo a gravata para uma entrevista. Caio fez mais 3 perguntas. Valentina respondeu 2 com slogans e uma com uma frase quase idêntica ao caderno de Lara, mas trocou um termo essencial. Em vez de memória operacional, disse memória institucional afetiva, e aquilo fez o analista abaixar a cabeça para esconder a reação. Otávio percebeu o desastre aproximando-se e abandonou a delicadeza. Estamos aqui para discutir investimento, não para transformar uma apresentação em prova oral universitária. Caio apoiou as mãos sobre a mesa. Estamos aqui para avaliar se a equipe que pede investimento entende o plano que diz ter criado. O golpe foi limpo. Valentina respirou fundo, abandonando o sorriso. Com todo respeito, Dr. Veloso, parece que esta reunião já foi contaminada por uma narrativa pessoal. Todos sabemos que sua proximidade com Lara Sampaio influenciou sua postura. O nome de Lara, lançado como acusação, fez a sala mudar de temperatura. Caio não respondeu de imediato. Helena apenas levantou o olhar. A diretora de risco fechou a caneta. E Otávio, em vez de impedir, permitiu. Talvez porque ainda acreditasse que destruir a reputação dela seria mais fácil do que responder uma planilha. Caio pressionou um botão no interfone e disse apenas: "Pode entrar." A porta lateral se abriu e Lara entrou sem pressa, usando um terninho azul marinho, cabelo preso, crachá da Veloso Capital e nenhum traço de pedido de desculpa no rosto. O impacto não veio de uma revelação teatral, mas da precisão com que ela ocupou a sala. Otávio ficou imóvel. Valentina empalideceu, depois tentou rir. Que conveniente. Lara parou perto da tela. Conveniente foi usar meu trabalho durante anos e me chamar de esposa entediada quando pedi meu nome nele. Otávio se levantou. Isso é um absurdo. Ela não deveria estar aqui. Helena respondeu antes de Caio. A senhora Sampaio está aqui como fonte técnica validada no processo de diligência. Valentina apertou a pasta contra o corpo. Fonte técnica. Ela era dona de casa. Lara olhou para ela com uma calma que doía mais do que raiva. E ainda assim você não conseguiu explicar 3 páginas que copiou. Um conselheiro tossiu. Caio manteve o rosto sério, mas seus olhos estavam fixos em Lara, como se naquele momento não houvesse outro centro de gravidade na sala. Lara pediu autorização com um olhar e Caio assentiu. Ela pegou o controle remoto, voltou ao slide sobre fornecedores e apontou para uma linha que ninguém havia destacado. A metalúrgica São Vicente não foi priorizada por valor simbólico. Ela produzia uma peça de baixa margem, mas sem substituição imediata, usada em 2 linhas de Campinas. Em 2021, a Brandão atrasou 43 dias de pagamento. O banco queria corte agressivo. Eu recomendei prazo estendido porque, se esse fornecedor quebrasse a perda de operação, superaria em 6 meses qualquer ganho obtido na renegociação. A diretora de risco virou uma página rapidamente. O analista confirmou os dados no próprio computador. Lara continuou.
Esse plano nunca foi sobre parecer humano para o mercado. Era sobre impedir que a empresa destruísse a própria base enquanto fingia eficiência. Otávio tentou rir, mas o som saiu fraco. Você aprendeu isso me ouvindo trabalhar? Lara virou-se para ele. Não. Você aprendeu isso me ouvindo falar e depois repetindo mais alto. Helena então distribuiu os documentos validados, os recibos do Café Aurora, as versões antigas dos arquivos, os e-mails preservados no HD de Renato, as anotações com data e a mensagem de Otávio pedindo que limpassem marcas pessoais do material. Cada folha parecia simples, quase banal, mas juntas formavam uma arquitetura impossível de derrubar. Valentina pegou uma cópia e sua mão tremeu ao encontrar a frase que havia usado no ensaio. Otávio leu a própria mensagem e perdeu por alguns segundos o domínio do rosto. Isso foi tirado de contexto, disse. Lara não se aproximou dele. Então explique o contexto. Ele abriu a boca, fechou, olhou para Caio, depois para os conselheiros. Era um material doméstico, conversas de casal. Lara contribuía, claro, mas a liderança era minha. Renato apareceu à porta pálido, segurando a mochila contra o peito. Lara virou o rosto surpresa, porque não havia chamado por ele. Ele entrou com passos curtos e disse: Não era conversa de casal, Dr. Otávio. Eu recebi os arquivos dela antes de o senhor apresentar ao conselho. O senhor mandou tirar o nome dela. A voz dele tremia, mas saiu inteira. O silêncio que se seguiu não foi vazio, foi queda. Dona Celeste não estava ali para salvar o filho com frases sobre família. Valentina não tinha glamour suficiente para cobrir uma cadeia de evidências. Otávio olhou para Renato como quem vê uma ferramenta antiga ganhar voz. Você sabe o que está fazendo? Perguntou baixo. Renato empalideceu mais, mas Lara deu um passo não para falar por ele, e sim para ficar ao lado. Ele sabe, e eu também. Caio interveio com frieza institucional. Qualquer tentativa de retaliação contra testemunhas será comunicada formalmente aos órgãos competentes e aos conselheiros da operação. A frase não era ameaça vazia, era limite. Valentina, então, tentou a última saída, a mais suja. Mesmo que ela tenha escrito parte do material porque só apareceu agora, porque foi rejeitada como esposa, isso é vingança. Lara olhou para ela por um longo momento. Você tem razão em uma coisa. Eu demorei. Demorei porque amava um homem que confundiu meu amor com silêncio disponível. Mas atraso não transforma roubo em direito. Caio, então, abriu a pasta principal e colocou sobre a mesa o contrato preliminar com a cláusula de integridade intelectual marcada. A Veloso Capital não prosseguirá com a rodada nos termos atuais. O investimento só será reconsiderado se a Brandão Holding aceitar uma reestruturação de governança, afastamento temporário do senhor Otávio Brandão. Das decisões executivas relacionadas ao plano auditoria independente sobre origem e uso do material estratégico e reconhecimento formal da autoria técnica de Lara Sampaio. Otávio ficou vermelho. Você está tentando tomar minha empresa usando minha esposa? Caio respondeu sem alterar a voz. Não. Estou impedindo que a minha empresa financie uma liderança que não sabe diferenciar parceria de apropriação. Valentina virou-se para Otávio esperando que ele explodisse, mas ele parecia preso entre humilhação e cálculo. Lara percebeu com uma tristeza cansada que mesmo naquele instante ele não pensava nela como pessoa ferida. Pensava no dano, no cargo, nas manchetes, no conselho da família. Pensava em tudo, menos no buraco que havia aberto dentro do casamento. A reunião foi suspensa por 20 minutos para que os conselheiros deliberassem. Otávio saiu para o corredor e puxou Lara pelo braço não com violência, mas com desespero suficiente para fazê-la se soltar imediatamente. Caio deu um passo, porém Lara o deteve com o olhar. Não toque em mim como se ainda tivesse esse direito, ela disse. Otávio passou a mão pelo cabelo. Você não entende. Se eu cair agora, a empresa pode cair junto. Lara o encarou. Você deveria ter pensado nisso antes de construir a empresa sobre coisas que não eram só suas. Pela primeira vez, a voz dele quebrou. Eu precisava ser o homem que meu pai esperava. Você não sabe o que era entrar naquela sala e sentir que todos esperavam que eu fosse brilhante. Lara sentiu uma antiga compaixão tentar nascer, mas agora ela sabia que compaixão sem limite vira cativeiro. Eu sei o que é,
entrar em salas onde ninguém espera nada de mim, Otávio. A diferença é que eu não roubei a voz de ninguém para parecer maior. Ele olhou para ela e talvez ali tenha visto a mulher que perdera não naquela noite, mas em cada madrugada em que aceitou sua luz e apagou sua assinatura. Quando voltaram para a sala, a decisão já tinha forma. A Veloso Capital manteria a negociação apenas sob as novas condições, e Lara seria convidada a liderar a proposta de reestruturação técnica caso aceitasse. Os conselheiros externos concordaram. A diretora de risco, que no dia anterior duvidara dela, foi a primeira a dizer: "A consistência do trabalho pertence à senhora Sampaio. Isso agora está documentado." Lara ouviu a frase e precisou respirar devagar. Não era aplauso. Não era reparação completa, mas era uma porta aberta pelo lado certo. Valentina recolheu suas folhas com movimentos bruscos. Antes de sair, aproximou-se de Lara e sussurrou: "Você acha que venceu porque alguns homens decidiram acreditar em você?" Lara respondeu no mesmo tom: "Não. Hoje eu venci porque você falou tempo suficiente para provar que nunca entendeu o que roubou." Valentina perdeu o controle por um segundo. E esse segundo bastou para que todos vissem a ambição nua por trás do tailleur branco. Ela saiu sem olhar para trás, seguida por Otávio, que caminhava como se o chão tivesse mudado de inclinação. No fim da tarde, a sala estava vazia, exceto por Lara e Caio. Helena levara Renato para formalizar o depoimento com proteção jurídica, e os conselheiros haviam descido para uma coletiva breve cuidadosamente redigida. Lara ficou diante da janela olhando a cidade que parecia igual à de ontem, embora dentro dela tudo tivesse sido rearranjado. Caio aproximou-se sem invadir. "Você conseguiu." Ela balançou a cabeça. "Consegui provar. Ainda não sei se consegui me perdoar por ter demorado." Ele ficou em silêncio, depois disse: "Eu quase deixei o medo do meu passado decidir por mim. Também demorei." Lara virou-se para ele. Pela primeira vez não havia apenas gratidão ou desconfiança entre os dois. Havia o reconhecimento de duas pessoas que carregavam feridas diferentes e não queriam transformá-las em desculpa. "Você não me salvou hoje," ela disse. Caio sustentou o olhar dela. "Eu sei. Você deixou a verdade entrar e eu apenas mantive a porta aberta." Lara sorriu pouco, mas sorriu. Lá embaixo, os carros continuavam correndo pela Faria Lima, indiferentes ao fato de que naquele andar alto uma mulher havia recuperado mais do que um plano, recuperara a própria assinatura. Na manhã seguinte à queda, São Paulo parecia seguir a própria pressa, como se nada tivesse acontecido no 42º andar da Veloso Capital. Os carros continuavam presos na Faria Lima. Os elevadores continuavam subindo com executivos. De rosto fechado, os cafés continuavam servindo, xícaras pequenas para homens e mulheres que fingiam controlar o mundo antes das 9. Mas dentro da Brandão Holding, a ordem antiga havia rachado. Otávio chegou ao prédio principal sem fotógrafos, sem Valentina, sem a arrogância habitual de quem atravessava o saguão, esperando que todos abaixassem a voz. Pela primeira vez, os funcionários olharam para ele e não desviaram rápido o bastante. Não era desprezo aberto. Era pior, era entendimento. No andar da diretoria, o conselho da família o aguardava com advogados, auditores e Dona Celeste sentada na ponta da mesa, usando pérolas como se elas pudessem segurar a dignidade de uma casa inteira. "Meu filho," ela disse quando ele entrou, "você nos colocou numa posição insustentável." Otávio riu de modo seco. "Agora a culpa é minha, porque uma esposa ressentida decidiu me atacar." Um tio que raramente falava empurrou uma cópia da mensagem impressa sobre a mesa. "Não, a culpa é sua porque escreveu isso." A discussão durou quase 2 horas, mas Otávio percebeu logo nos primeiros 10 minutos que já não estava negociando poder, apenas o tamanho da própria queda. A Veloso Capital exigia afastamento temporário dele das decisões ligadas à reestruturação, auditoria independente e reconhecimento formal da autoria técnica de Lara Sampaio. A família Brandão, que sempre protegera o nome acima da verdade, agora descobria que proteger o nome significava sacrificar o herdeiro que o havia manchado. Dona Celeste tentou ainda suavizar, falando de erros conjugais, de excessos emocionais, de uma reconciliação pública que poderia acalmar os jornais.
Otávio, cansado, olhou para a mãe e disse, pela primeira vez, sem máscara, ela não volta. O silêncio que se seguiu mostrou que todos sabiam. Ele havia perdido a esposa antes de perder a cadeira, mas só agora os dois prejuízos tinham valor contábil. Quando o presidente do conselho leu a decisão afastamento imediato das funções executivas, Otávio sentiu vontade de gritar. Não por injustiça, por nudez. Sem o cargo, sem os discursos de Lara, sem a imagem de marido respeitável, restava um homem menor do que o sobrenome que carregava. Valentina tentou agir rápido porque mulheres como ela raramente confundiam fim de cena com fim de jogo. Pela manhã, ligou para 3 jornalistas, tentou vender a versão de que havia sido enganada por Otávio, sugeriu que Lara manipulava provas e insinuou que Caio Veloso usara a situação para enfraquecer uma concorrente. Mas a mentira desta vez não encontrou solo fértil. A coletiva da Veloso Capital fora curta, técnica e devastadora. Não houve escândalo emocional nem acusações passionais. Apenas a confirmação de uma revisão de governança, de uma disputa de autoria documentada e de uma auditoria independente. Quando surgiram em seguida trechos do depoimento de Renato e registros do Café Aurora, as portas que Valentina costumava abrir com charme começaram a se fechar com educação. Uma agência cancelou um contrato. Um colunista que antes a chamava de nova voz feminina do mercado, agora escreveu que carisma não substituía competência. Ela leu tudo no banheiro de um restaurante nos Jardins, segurando a pia como se o mármore fosse culpado. Pela primeira vez, não era a amante brilhante, nem a estrategista sedutora, nem a mulher que ocuparia o lugar da esposa. Era apenas alguém que havia tentado vestir uma inteligência que não lhe servia. Lara acompanhou as notícias de longe, sentada em uma sala simples de um cartório em São Paulo, com Helena ao seu lado e uma pasta de documentos sobre a mesa. Não havia música lustres ou olhares da elite. Havia uma janela pequena, uma funcionária digitando com unhas vermelhas e o ruído distante da rua. Era ali, sem espetáculo, que seu casamento terminaria oficialmente. Otávio chegou atrasado, usando um terno escuro e olheiras que nenhuma alfaiataria escondia. Quando viu Lara, parou por um segundo, talvez, esperando encontrar a mulher do baile armada pela vitória. Encontrou outra. Ela estava tranquila demais para parecer vingativa e firme demais para parecer ferida do modo antigo. O advogado dele começou a falar sobre divisão patrimonial, confidencialidade e preservação de imagem, mas Lara o interrompeu com delicadeza. Eu não quero transformar esse divórcio em teatro. Quero meus bens pessoais, meu nome profissional reconhecido nos documentos corretos e nenhuma tentativa de usar a minha história para limpar a reputação dele. Otávio baixou os olhos. Aquela ausência de ódio o esmagava mais do que qualquer grito. Quando a funcionária saiu para buscar uma cópia, os dois ficaram quase sozinhos pela primeira vez desde a varanda do baile. Helena permaneceu perto da porta discreta, atenta, deixando claro que Lara não estava desprotegida. Otávio passou os dedos pela borda da mesa e disse baixo. Eu li os cadernos. Lara não respondeu. Algumas páginas eu nem lembrava, outras eu lembrava e preferia fingir que tinham sido minhas. A voz dele falhou na última palavra. Não sei em que momento comecei a achar normal pegar sua luz emprestada e chamar de liderança. Lara sentiu a tristeza subir antiga e sem pressa. Havia esperado aquela frase por anos em versões menores, em jantares, em entrevistas no quarto, depois de apresentações em que ele recebia aplausos por frases que ela escrevera. Agora que vinha, parecia chegar a uma casa já vazia. Você começou quando percebeu que eu não cobraria ela, disse. Otávio fechou os olhos. Eu sinto muito. Lara olhou para a mão dele onde a aliança ainda estava. Eu acredito que você sente, mas arrependimento não devolve anos. Só impede que você roube os próximos de alguém. Ele a sentiu ferido por uma verdade que não tinha como contestar, e Caio perguntou, não com a arrogância de antes, mas com um ciúme cansado que já não sabia se tinha direito de existir. Lara respirou fundo. Caio não é a razão pela qual eu fui embora. Ele apenas abriu uma porta num momento em que eu finalmente parei de fingir que a casa não estava pegando fogo. Otávio riu sem alegria. Ele é melhor do que eu. Lara demorou a responder porque a pergunta parecia simples.
mas carregava uma armadilha emocional. Isso não importa. O que importa é que eu preciso ser melhor para mim do que fui quando aceitava migalhas e chamava de amor. A funcionária voltou com os papéis e a assinatura aconteceu sem música, sem câmera, sem cena final grandiosa. A caneta deslizou sobre o nome Lara Sampaio sem Brandão, e aquele gesto pequeno teve mais força do que todos os aplausos do baile. Quando terminou, Lara retirou da bolsa a antiga aliança e a deixou sobre a mesa, diante dele. Isto pertence à história que acabou. Eu não quero carregar metal de uma promessa quebrada. Dias depois, Lara assumiu uma sala provisória na Veloso Capital, ainda sem decoração, com caixas no canto, uma mesa limpa e uma vista parcial da cidade. O crachá definitivo chegou numa manhã de terça-feira, e ela ficou alguns segundos olhando para o próprio nome impresso, Lara Sampaio, diretora de reestruturação. Não havia sobrenome emprestado, nem função invisível. Na primeira reunião com a equipe, ela não tentou parecer invencível. Falou dos riscos, dos funcionários que precisavam ser ouvidos, dos fornecedores menores que costumavam ser esmagados por planilhas feitas longe da operação. A empresa não será salva por uma humilhação pública, disse diante de analistas, advogados e consultores. Será salva se parar de confundir vaidade com estratégia. Caio assistiu do fundo da sala sem interromper. Ele poderia ter falado, conduzido, explicado aos demais por que ela estava ali. Não fez. Lara percebeu e agradeceu sem olhar diretamente. Pela primeira vez em muito tempo, ela ocupava uma sala onde ninguém a apresentava como esposa de alguém. E isso a assustava um pouco. Liberdade também pesa quando chega depois de anos de gaiola. A reestruturação da Brandão Holding começou dura, mas não cruel. Lara recusou a proposta de alguns conselheiros de transformar Otávio em bode expiatório único para preservar todos os demais. Um sistema que permitiu o apagamento não pode fingir que foi enganado por uma pessoa só. Ela disse, e a frase circulou internamente como aviso. Renato recebeu proteção formal e uma oferta de trabalho em outra empresa parceira, sem exposição desnecessária. O Café Aurora, que guardara os registros sem saber que um dia seriam decisivos. Passou a receber discretamente funcionários da Veloso Capital, e Sr. Amadeu brincou que nunca vira tanta gente importante pedir pão de queijo com cara de quem estava fugindo de reunião. Lara sorriu quando ouviu isso. Era bom descobrir que a vida ainda podia conter detalhes simples depois de tantas salas frias. Quanto a Otávio, permaneceu afastado, obrigado a participar de um programa de governança e a responder perante a auditoria. Não foi destruído da noite para o dia. Essa teria sido uma punição fácil demais. Foi obrigado a viver sem aplauso vendo outros corrigirem a empresa que ele dizia conhecer melhor do que todos. Valentina desapareceu dos eventos por algumas semanas. Depois tentou retornar com outro discurso, falando sobre recomeço, injustiça e mulheres julgadas por ambição. O problema era que agora, algumas mulheres que antes a aplaudiam sabiam exatamente o que ela havia feito com o trabalho de outra. Em um almoço beneficente no Leblon, uma empresária recusou sentar-se ao lado dela com uma frase curta: "Ambição não é o problema, querida. Roubo é." A frase correu mais rápido do que qualquer nota plantada. Valentina não foi presa, não terminou na miséria, não teve uma queda cinematográfica sob flashes. Seu castigo foi mais silencioso e, para ela, talvez mais cruel. Passou a ser tolerada, não desejada. Convidada por obrigação, não por admiração. Vista com o tipo de sorriso que antes ela oferecia a Lara. Aos poucos compreendeu que havia tentado tomar o lugar de uma esposa porque achava que posição era poder. Mas o que Lara recuperara não era posição, era fundamento, e isso não se rouba sem que o chão cobre de volta. Caio demorou quase um mês para convidar Lara para jantar. Não porque faltasse vontade, mas porque ela deixara claro numa conversa, após uma reunião, que não queria substituir uma dependência emocional por outra versão mais elegante. Ele entendeu, ou pelo menos tentou entender, com a disciplina de quem aprendera a controlar tudo, inclusive o desejo de se aproximar. Durante esse mês, limitou-se a tratá-la com respeito profissional, discutir relatórios, ouvir suas discordâncias e aceitar quando ela dizia não. Esse último verbo para ele
foi o mais difícil. Uma noite depois de uma apresentação bem-sucedida aos novos conselheiros, ele a encontrou na varanda do escritório, olhando a cidade com uma xícara de café nas mãos. Posso fazer uma pergunta que não tem relação com a Brandão Holding, disse. Lara não virou imediatamente. Pode, mas eu posso não responder. Ele sorriu. Justo. Ficaram alguns segundos em silêncio, e depois Caio falou. Quando tudo isso deixar de ser guerra, você aceitaria jantar comigo? Sem imprensa, sem estratégia, sem dança, para provar qualquer coisa a alguém. Lara finalmente o olhou. Havia cuidado na pergunta. Isso importava. Ela não respondeu sim naquela noite. Disse apenas que precisava pensar, e Caio aceitou, sem tentar transformar paciência em virtude performática. Na semana seguinte, Lara visitou a antiga casa da mãe em Santos, onde havia passado parte da infância antes de São Paulo ensiná-la a medir afeto por conquistas. Caminhou pela praia ao fim da tarde, com o vento bagunçando o cabelo e os sapatos na mão. Lembrando da jovem que sonhava trabalhar com estratégia social para empresas brasileiras, sem imaginar que um dia esconderia essa inteligência atrás do sobrenome de um marido. Ligou para Caio 2 dias depois. Ainda quer jantar? Do outro lado, ele demorou meio segundo a mais do que o normal para responder. Quero. Então escolha um lugar sem fotógrafos e sem gente que usa guardanapo de linho para esconder veneno. Ele riu baixo. Conheço um restaurante pequeno em Pinheiros. Mesas de madeira, comida boa, nenhum sobrenome na porta. Lara sorriu antes de perceber que sorria. Isso parece um começo aceitável. Não quero apenas aceitável, ele disse. Ela olhou para a cidade pela janela do carro. Então aprenda a merecer devagar. O jantar aconteceu numa quinta-feira chuvosa, sem vestidos de gala, sem champanhe, caro e sem música orquestrada para impressionar acionistas. Lara chegou primeiro usando um vestido verde simples e um casaco leve e escolheu uma mesa perto da janela. Caio apareceu poucos minutos depois, sem segurança visível, sem pose de CEO, segurando um guarda-chuva dobrado e parecendo quase deslocado na própria humanidade. Conversaram sobre coisas pequenas antes de tocar nas grandes. Falaram de café. De Santos. De como São Paulo parecia menos cruel quando chovia depois das 10 da noite. Só mais tarde Caio disse: Eu preciso te pedir desculpas por ter duvidado de você. Lara apoiou os talheres no prato. Você precisava proteger o processo. Sim, mas uma parte de mim também estava protegendo meu medo. Ela aceitou a honestidade sem pressa. Eu também usei meu medo como desculpa por anos. A diferença entre ferida e caráter é o que fazemos depois que percebemos. Caio a olhou como se aquela frase merecesse ser guardada. E o que fazemos agora? Lara bebeu um gole de água. Agora nada de promessas grandes, só presença pequena repetida verdadeira. Meses depois, quando a primeira fase da reestruturação foi aprovada e a Brandão Holding voltou a respirar sem depender de mentiras, Lara recebeu um convite para um evento empresarial no mesmo Hotel Alvorada Jardins. Por alguns segundos, segurou o envelope pensando na noite em que tudo começara a ruir. Poderia recusar, poderia ir sozinha, poderia ir com Caio. Escolheu a terceira opção, mas com uma condição que ele aceitou, sorrindo se alguém tentasse transformar a presença deles em espetáculo. Iriam embora antes da sobremesa. Naquela noite, Lara entrou no salão não como esposa traída, nem como mulher salva, nem como personagem de fofoca. Entrou como diretora respeitada com um vestido claro, a pulseira de prata no pulso, e Caio ao lado, não à frente. Algumas pessoas olharam, cochicharam, recalcularam antigas opiniões. Ela não precisou responder a nenhuma delas. Quando a música começou, Caio estendeu a mão com a mesma formalidade da primeira vez. A senhora me concederia esta dança. Lara olhou ao redor depois para ele. Desta vez não para provar nada. Caio inclinou a cabeça. Desta vez porque queremos. Eles dançaram sem pressa, e o salão que antes havia sido tribunal pareceu apenas um lugar bonito demais para guardar memórias ruins. Do outro lado, Otávio observava de longe presente, por obrigação do conselho mais quieto, mais magro, menos seguro de si. Lara o viu por um instante. Ele ergueu a taça em um gesto pequeno, não de posse, mas de reconhecimento tardio. Ela respondeu com um aceno leve. Não havia perdão completo ali, nem rancor aceso. Havia distância,
E às vezes, distância é a forma mais madura de paz. Caio percebeu o movimento, mas não perguntou. Apenas ajustou o passo ao dela. Lara então entendeu que o contrário do apagamento não era vingança, nem aplauso, nem um novo homem poderoso dizendo seu nome em voz alta. O contrário do apagamento era ela mesma continuar dizendo sim ou não, entrar ou sair, dançar ou parar, sem pedir licença para existir. Quando a música terminou, Caio não a segurou por mais tempo do que ela ofereceu. Lara sorriu. Livre de um jeito silencioso e profundo. A noite que começara com uma humilhação havia terminado, enfim, sem plateia dentro dela. 3 meses depois da noite em que Lara Sampaio voltou ao Hotel Alvorada Jardins, sem medo de ser vista, a placa com seu nome finalmente foi instalada na porta de uma sala definitiva da Veloso Capital. Não era grande, não era dourada, não era feita para intimidar ninguém. Era uma placa de metal escovado, limpa, elegante, com letras firmes: Lara Sampaio, diretora de reestruturação estratégica. Ela ficou parada diante daquela porta por mais tempo do que imaginava, segurando uma pasta contra o peito, enquanto a equipe de manutenção recolhia as ferramentas e se afastava pelo corredor. Durante anos, Lara tinha visto o nome de Otávio impresso em capas de revistas, contratos, relatórios, convites e discursos. Durante anos, ela havia ajudado a erguer frases, planos e decisões que depois saíam para o mundo usando outro sobrenome. Agora, aquelas poucas palavras na porta não eram vaidade. Eram reparação silenciosa. Eram a confirmação de que existir sem pedir desculpas também podia ser um ato de coragem. Naquela manhã, a primeira pessoa que bateu à porta não foi Caio. Foi Renato com um envelope simples nas mãos e um sorriso tímido. Ele havia aceitado o novo emprego em uma empresa parceira e parecia mais leve, embora ainda carregasse nos olhos a prudência de quem aprendera cedo que gente poderosa nem sempre aceita ser contrariada. Dona Lara, eu só queria agradecer antes de ir para a nova reunião, disse ele parado na entrada, como se ainda não tivesse certeza de que podia ocupar aquele espaço. Lara fechou a pasta e se aproximou. Você não precisa me chamar de dona. Renato sorriu sem jeito. Velho hábito. Ela apontou para a cadeira. Então sente por 5 minutos e crie um hábito novo. Ele riu baixo, entrou e colocou o envelope sobre a mesa. Dentro havia uma cópia impressa do primeiro e-mail que ele tinha guardado, aquele que ajudara a provar a autoria dela. No rodapé, ele havia escrito à mão, para a pessoa que finalmente assinou o próprio trabalho. Lara passou os dedos pela folha, sentindo uma emoção que não precisava ser dramática para ser profunda. Você também assinou uma parte da verdade, Renato, disse ela. Não esqueça disso. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Otávio enfrentava uma rotina que lhe parecia mais dura do que qualquer escândalo público, a irrelevância gradual. A auditoria seguia em curso. O conselho havia mantido seu afastamento e Dona Celeste passara a falar com ele, em tom baixo, como se cada frase pudesse quebrar algo que já estava rachado. Ele ainda morava no penthouse, mas o lugar parecia um palco depois do fim da peça. Valentina não voltara. No começo, ele acreditou que sua ausência fosse estratégia. Depois entendeu que era instinto de sobrevivência. Ela jamais amara Otávio o bastante para permanecer ao lado dele sem os reflexos do poder. Certa tarde, sentado no antigo escritório, ele abriu uma das gavetas e encontrou uma página solta de Lara esquecida entre contratos antigos. Era uma anotação simples sobre funcionários do setor operacional, com nomes e histórias curtas, necessidades reais e soluções possíveis. Otávio leu devagar. Aquilo não era apenas estratégia, era atenção. E talvez fosse isso que ele nunca havia compreendido. Lara não vencera porque sabia mais, vencera porque via melhor. A primeira grande reunião liderada por Lara aconteceu numa segunda-feira chuvosa. A sala estava cheia de analistas representantes da Brandão Holding, consultores externos e funcionários antigos que raramente eram convidados a falar. Caio estava presente, mas escolheu uma cadeira lateral, sem ocupar o centro. Lara percebeu e guardou esse gesto dentro de si, não como prova de amor, mas como sinal de respeito. Ela abriu a reunião sem frases grandiosas. Hoje, nós não vamos fingir que uma empresa é feita apenas de números. Números revelam consequências. Pessoas revelam causas.
Alguns executivos se entreolharam desconfortáveis. Ela continuou mostrando dados, rotas, contratos, gargalos e depoimentos internos. Quando um diretor antigo tentou interromper, dizendo que certas decisões eram sentimentais demais, Lara apoiou as mãos sobre a mesa e respondeu com serenidade. Sentimental é insistir em uma vaidade que custa dinheiro. Estratégico é ouvir antes que o prejuízo vire manchete. Ninguém riu, ninguém a chamou de esposa, ninguém perguntou quem autorizara sua voz. E pela primeira vez Lara percebeu que não estava apenas recuperando o nome que havia perdido. Estava ensinando uma sala inteira a não apagar outros nomes. Caio a esperou no corredor depois da reunião com 2 xícaras de café. Você assustou metade da diretoria, disse ele, entregando uma delas. Lara bebeu um gole e ergueu uma sobrancelha. Só metade, ele sorriu. A outra metade ficou tentando descobrir como não parecer assustada. Ela riu, e esse riso leve pareceu abrir uma janela dentro de uma rotina que ainda era pesada. Caminharam juntos até a varanda interna do prédio, onde a chuva desenhava linhas finas no vidro. Durante semanas, Caio tinha sido cuidadoso demais para não pressioná-la, e Lara, por sua vez, tinha sido cuidadosa demais para não transformar cada gesto dele em promessa. O passado ensina desconfiança com uma eficiência cruel. Ainda assim, havia algo entre eles que não exigia pressa. Caio não tentava substituir o vazio deixado por Otávio. Não tentava curar Lara com frases bonitas. Ele apenas permanecia, e essa permanência tranquila começava a ter valor. Você vai jantar comigo esta semana? Perguntou ele. Lara olhou para a chuva. Depende. De quê? De você prometer que não vai escolher restaurante onde as pessoas usem a palavra networking antes da entrada. Caio fingiu pensar seriamente. Prometo evitar qualquer lugar onde o cardápio pareça um relatório trimestral. Na sexta-feira, eles foram a um pequeno restaurante em Pinheiros, escondido numa rua arborizada, com mesas de madeira, iluminação quente e cheiro de pão recém-assado. Lara chegou primeiro e se surpreendeu ao perceber que não estava nervosa como uma mulher esperando ser escolhida. Estava curiosa como alguém que, enfim, podia escolher também. Caio apareceu usando camisa sem gravata, trazendo nas mãos um pequeno embrulho. Antes que pareça exagero, não é joia, disse ele. Lara aceitou com cautela divertida. Dentro havia uma caneta tinteiro azul escura. Ela ficou alguns segundos sem falar. Caio explicou. Não é para assinar contratos por obrigação. É para assinar o que for seu. Lara sentiu o peito apertar, mas não permitiu que a emoção se transformasse em dívida. É um presente bonito. Mas eu não quero que você me devolva o que perdi. Quero construir o que vem depois. Caio assentiu sério. Então use quando quiser. Ou nunca use. O importante é que esteja com você. Lara passou os dedos pela caneta e sorriu. Pela primeira vez, um presente não parecia tentativa de posse. Parecia espaço. A conversa naquela noite foi menos sobre trauma e mais sobre vida. Lara contou sobre a infância em Santos, sobre a mãe que vendia doces para complementar a renda e dizia que elegância era tratar bem quem não podia retribuir. Caio falou do pai rígido da primeira empresa, que perdera por confiar em alguém que usou afeto como moeda, e da vergonha que sentiu quando percebeu que sua frieza posterior tinha ferido pessoas que nunca mereceram pagar por aquela traição. Antiga. Não tentaram parecer melhores do que eram. Talvez por isso a noite tenha sido leve. Quando saíram, a chuva havia parado e as ruas de Pinheiros refletiam luzes amarelas no asfalto molhado. Caio ofereceu levá-la em casa. Lara aceitou. No carro não houve beijo cinematográfico sob tempestade, nem promessa urgente de amor eterno. Houve silêncio confortável. Ao chegar ao prédio dela, Caio disse apenas, "Boa noite, Lara." Ela respondeu, "Boa noite, Caio." E antes de sair, tocou de leve a mão dele. Foi um gesto pequeno, mas para 2 pessoas que conheciam o peso de gestos usados de forma errada, pequenos gestos eram começo suficiente. Otávio reencontrou Lara 2 semanas depois em uma reunião formal do conselho. Estava diferente, não transformado de maneira milagrosa, não purificado por arrependimento repentino, mas menor em vaidade. Pediu a palavra no fim da sessão e, diante dos conselheiros, reconheceu que a autoria técnica do plano era dela. A frase foi protocolar, necessária, quase seca,
Ainda assim custou-lhe. Lara ouviu sem baixar os olhos. Depois da reunião, ele a alcançou no corredor e disse: Eu sei que isso não conserta nada. Lara segurava a pasta junto ao corpo. Não conserta, mas impede que a mentira continue. Otávio assentiu. Eu pensei que perder você seria a pior parte. Ela esperou. Mas a pior parte é entender que eu fui o tipo de homem que fez você precisar ir embora. Lara sentiu tristeza, mas não saudade. Essa diferença a libertou. Use esse entendimento para não fazer isso com mais ninguém. Otávio olhou para ela como se quisesse dizer mais, talvez pedir mais. Talvez tentar recuperar uma versão do passado. Mas viu no rosto dela uma porta fechada sem ódio e pela primeira vez respeitou. Meses depois, quando a reestruturação começou a mostrar resultados, Lara foi convidada para dar uma palestra em um evento empresarial sobre liderança ética em São Paulo. O auditório não era tão luxuoso quanto o Baile dos Jardins, mas estava cheio de jovens profissionais, mulheres de olhos atentos, homens que talvez nunca tivessem pensado em autoria invisível e executivos acostumados a medir sucesso, gráficos. Lara subiu ao palco usando a caneta azul no bolso do blazer. Não precisou contar sua história inteira. Não precisava transformar a própria ferida em espetáculo para que ela tivesse valor. Falou sobre crédito, responsabilidade, silêncio institucional e a diferença entre colaboração e apagamento. Em determinado momento, uma jovem levantou a mão e perguntou: Como a senhora encontrou coragem para falar depois de tanto tempo? Lara olhou para ela e respondeu com honestidade: Eu não acordei corajosa, eu acordei cansada de desaparecer. Às vezes, a coragem começa quando a pessoa entende que continuar calada também custa caro. Caio estava sentado na última fileira. Não porque quisesse se esconder, mas porque aquele palco era dela. Quando a palestra terminou, as pessoas aplaudiram de pé, e Lara viu entre os rostos Renato sorrindo ao lado da esposa, a jovem funcionária da Veloso Capital, que um dia dissera no banheiro que textos sujos sempre começavam insinuando que uma mulher dormiu com alguém, e até o senhor Amadeu do Café Aurora. Segurando um pacote de pão de queijo, como se aquilo fosse contribuição oficial para a vitória. Lara riu ao vê-lo. Depois, ao descer do palco, encontrou Caio perto da saída. Ele não disse que estava orgulhoso, como quem reivindica parte da conquista. Disse apenas: Você foi ouvida. Lara olhou para o auditório ainda cheio. Sim, mas hoje eu também me ouvi. Caio estendeu a mão. Ela aceitou. Não era uma dança pública nem um gesto para provocar ninguém. Era apenas duas pessoas caminhando lado a lado, sem uma delas precisar diminuir o passo para a outra parecer maior. Naquela noite, Lara voltou para casa sozinha porque quis. Deixou os sapatos perto da porta, colocou a caneta azul sobre a mesa e abriu a janela para a cidade. São Paulo continuava barulhenta, apressada e cheia de luzes que não prometiam ternura a ninguém. Mesmo assim, Lara sentiu paz. Não a paz perfeita dos finais de novela, mas uma paz adulta conquistada pedaço por pedaço, depois de documentos, lágrimas contidas, reuniões difíceis e escolhas que doeram. No celular havia uma mensagem de Caio. Chegou bem, ela respondeu. Cheguei, ele escreveu. Boa noite, Lara Sampaio. Ela sorriu ao ver o nome completo. Antes, aquele sobrenome parecia algo que o casamento havia engolido. Agora era casa. Lara apagou a luz da sala, mas deixou a janela aberta. Não precisava mais provar que existia. Não precisava mais dançar para que a vissem. Se um dia dançasse de novo, seria por desejo. Se um dia amasse de novo, seria sem desaparecer. E pela primeira vez em muitos anos, o silêncio ao redor dela não parecia abandono, parecia liberdade. Esta história tem caráter educativo e de entretenimento, porque fala sobre um tema muito comum em relações pessoais e profissionais: o apagamento silencioso de uma pessoa dentro de uma dinâmica de poder. Lara não é apenas uma esposa traída. Ela representa todas as pessoas que já trabalharam, ajudaram, criaram, sustentaram e foram tratadas como se sua contribuição fosse pequena demais para receber nome. O conflito com Otávio não é somente sobre infidelidade amorosa, mas sobre apropriação de mérito, manipulação emocional e a forma como algumas pessoas usam o amor, a família e o status para manter alguém em silêncio. O lado educativo da narrativa
está em mostrar que dignidade não precisa ser defendida com escândalo, violência ou vingança suja. Lara vence porque reúne provas, entende seu valor, escolhe falar no momento certo e não aceita transformar sua dor em espetáculo vazio. A história também ensina que arrependimento sem responsabilidade não basta. Otávio só começa a mudar quando perde o controle e precisa enfrentar consequências reais. Valentina, por sua vez, mostra que ambição sem ética pode até abrir portas por um tempo, mas não sustenta respeito verdadeiro. O lado de entretenimento está no drama de alto impacto, a festa de elite, a dança inesperada, o marido humilhado pela própria arrogância, a amante que se contradiz diante do conselho, o CEO poderoso que não salva a mocinha como dono da verdade, mas abre espaço para que ela prove quem é. A história usa elementos de romance moderno brasileiro, luxo, tensão empresarial e reviravolta emocional para prender a atenção do público. Porém, por trás do glamour, a mensagem central é simples e forte. Ninguém deve precisar apagar a própria luz para caber no amor de outra pessoa. A principal lição para o público é que amor sem respeito vira prisão. Talento sem reconhecimento vira exploração. E silêncio prolongado pode proteger uma mentira por tempo demais. Lara não recupera apenas uma carreira, ela recupera a própria voz. E essa é a parte mais importante da história. A verdadeira vitória não é fazer o outro cair, mas levantar-se sem precisar se tornar igual a quem nos feriu.